Meu nome é Cleide Viana, tenho 49 anos. Moro em Esteio, Rio Grande do Sul. Atualmente, aposentada por conta de 4 AVCs. 2002, 2007, 2008 e 2012. Com sequelas de déficit de equilíbrio, labirintite, com hemiparesia lado esquerdo e uma cirurgia de hérnia de disco em 2014. Ficando assim, com dores em geral pelo corpo, eu tinha dor na coluna, dor lombar, dores musculares, tinha enxaqueca constantes, rinite, sinusite frequente e garganta. Fazia uso de analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares e até chegar no antibiótico. Enfim, não conseguia sair de casa. Muitas vezes para o tratamento da fisioterapia que eu tinha que fazer. Eu tinha alguns cristais, mas não imaginava seu poder. Desejava me libertar dos medicamentos. Então fui atrás de pesquisas na internet, assistindo vários vídeos até sentir que era isso o caminho certo. Mesmo insegura, por não ter certeza de nada, apenas na intenção de encontrar terapias alternativas que me livrassem de tanto sofrimento com medicamentos químicos. Excluí praticamente todos os medicamentos, tais como analgésico, anti-inflamatórios e até antibióticos. Não houve necessidade, neste inverno de 2016, por sinusite e rinite, a tomada do antibiótico. A transformação foi incrível com o alinhamento dos cristais nos chakras básicos do meu corpo. Faço 2 vezes diariamente, sendo manhã e noite. Devido às sequelas do AVC, tinha dores crônicas e posso afirmar, jamais deixarei de fazer este alinhamento maravilhoso com cristais. Minhas dores aliviaram em 80% atualmente, aliviando assim o estresse, aliviando a ansiedade e equilíbrio no sistema nervoso. Nunca imaginei que cristais pudessem eliminar dores, inclusive interferindo no psique dos meus pensamentos. Entendi qual é a frequência de energia dos cristais, com a ajuda constante e acolhedora da Andréa Nunes. Deixo aqui meu comentário, com muito orgulho de ter feito parte deste grupo. Olá, aqui é a Andréa Nunes e nessa série de vídeos eu vou ensinar a você como utilizar os cristais para desenvolver a sua intuição e o seu processo de autoconhecimento a partir de um mini treinamento que está começando agora e com essa finalidade, que você de verdade possa entender a função do cristal, para que ele serve e como que você utiliza isso, principalmente o papel da intuição nesse processo. Isso é de verdade muito importante. É possível para mim passar isso hoje para você porque eu já vivo cristais há 28 anos. Eu utilizo isso há 28 anos. E eu comecei a utilizar os cristais por uma situação que aconteceu na minha vida, e mais à frente eu vou contar essa história para vocês, mas eu nunca podia imaginar que as transformações que isso ia promover na minha vida e futuramente as transformações que isto iria acontecer na vida de outras pessoas. Bom, então basicamente eu gostaria de explicar para vocês aqui agora qual é a importância da intuição na utilização com cristais. O que isso tem a ver? Então eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo de ontem para hoje, uma coisa bem recente, que a minha vivência ela é desse jeito que eu vou passar para vocês, né? Ontem eu passei um dia difícil porque minha neta teve pneumonia e eu fiz o trabalho, a energização, mas eu sabia que dentro das centenas de pedras que eu conheço havia uma específica para aquilo que ela estava precisando, né? E é nessa hora que a intuição entra, porque eu conheço os cristais, eu utilizo os cristais, mas em alguns momentos, qual é o cristal ideal para essa questão? E é nessa hora que a intuição faz toda a diferença. Então, intuição, o que é por conceito? Intuição
introdução do conceito é a abertura do canal da intuição. Não muda muito se você não tem a ideia do que seja. Mas eu vou trazer isso para um exemplo prático. Intuição é um dom que todos têm, assim como todos nós temos o dom de fritar um ovo. É bem simples. Algumas pessoas desenvolvem como você gosta, outras pessoas não desenvolvem. E para que desenvolver a intuição para usar os cristais? Isso eu vou explicar agora para você com esse exemplo simples da minha vivência que eu tive ontem com a minha neta. Então, ela tem 2 anos e meio e ela fez um quadro de pneumonia há aproximadamente 5 dias atrás. Eu não interfiro no processo de ninguém desde que eu seja autorizada e fui autorizada pelos pais dela a fazer um equilíbrio energético, um alinhamento dos chakras com cristais, que isso também eu vou ensinar com riqueza de detalhes nessa série de vídeos. Hoje, nessa aula, você já vai entender o que é isso. E fiz o alinhamento, mas faltava alguma coisa. E eu então utilizei a minha conexão e a minha percepção e fui atraída para a pedra certa, a pedra correta. Quando eu pensava na Catarina, eu lembrava de um determinado cristal. Ele me vinha à mente, né? Isso é trabalho de intuição. A intuição, ela vai buscar dentro de você uma informação que você já tem e como que você utiliza aquilo na hora certa. É como a famosa martelada, né? Aquela história do navio que as pessoas estavam em alto mar, o navio não andava, o navio não funcionava, chamaram um técnico, esse técnico olhou, perdeu dias e não conseguiu resolver, e chegou uma pessoa lá, olhou com informação, que é o que vocês vão ter nesse treinamento. Ele tinha informação, ele olhou, mas havia ali uma conexão maior com aquela engrenagem. Havia ali alguma coisa naquele técnico que ele olhou e sentiu. Intuição é isso. E ele pegou um martelo e ele deu uma martelada e resolveu o problema. O motor voltou a funcionar. E ele cobrou $10.000 por essa martelada. E as pessoas acharam aquilo um absurdo. Como é que você pode cobrar $10.000 por uma martelada? Os outros resolveram? Não, eu resolvi. Então a questão não é a martelada, a questão é você saber o que fazer, quando fazer, como fazer. Isso é intuição. Isso é você desenvolver a partir de um conteúdo a sua percepção no processo e dar a martelada certinho no lugar certinho. É por isso que a intuição é tão importante, né? Bom, com isso eu descobri qual seria o cristal exato e como utilizar. E daí a gente começou a avançar no processo. Encontrei o cristal correto a partir da intuição. Para desenvolver o canal da intuição, é preciso que você compreenda a importância disso. Se você não entende que isso é importante, se você não entende, por exemplo, meditar é importante. Tá, meditar é importante, mas eu não consigo. E aí, como é que vai ser? Né? Então eu tenho que ensinar para você de um jeito prático e simples como que isso é só uma questão de treino. Então, para que você utilize o canal da intuição, a primeira coisa que você tem que fazer é intencionar. Então, se você intenciona que você vai utilizar a sua intuição, você coloca uma questão simples no seu cotidiano e pensa num cristal. Faz esse exercício, começa exercitando assim, né? Pensa num cristal e aí você pega aquele cristal que te veio à mente, que você nem tinha uma ideia do porquê que você escolheu aquele cristal. Depois você vai lá em algum livro ou em alguma página do Google, da internet, tem muita informação do cristal, e você vai ver que aquela pedra ela tem uma relação direta com aquilo que você precisava. Então é muito
bom quando a gente utiliza a intuição, porque você não perde muito tempo, você já tem a informação, você pensa na questão e lembra de algum cristal específico que é exatamente aquele. E isso é um processo que você precisa só de treino. A partir da informação que eu vou te dar, é uma questão de exercitar e treinar diariamente nas pequenas coisas, para que depois você possa estar seguro e confiante para colocar isso em coisas mais grandiosas. Hoje eu falo de cristais com muita tranquilidade, porque eu já vivencio isso há 28 anos, mas não foi sempre assim. Eu tive contato com cristais a partir de uma situação muito triste na minha vida, que foi a morte do meu pai. Eu perdi o meu pai de câncer no pâncreas e na época eu não conhecia cristais, eu não tinha a menor ideia do que era isso, né? E tudo que, se eu pudesse trocar de lugar com ele, se eu pudesse fazer qualquer coisa para resgatar a saúde do meu pai, eu faria. Mas a gente já descobriu o câncer dele num estágio muito avançado, já estava com metástase e o médico disse que não tinha muito o que fazer. E eu perdi o meu pai para o câncer em 3 meses, né? Isso fez eu parar para pensar na minha vida, porque eu achava, sinceramente, que a vida se resumia em ter um emprego, em ter uma família, em ter um casamento e era isso. Quando o meu pai saiu da minha vida, eu percebi que a vida é mais importante. E eu não queria que essa história de câncer levasse as pessoas que eu amo embora. Eu também não queria ter câncer, mas eu não entendia nada de câncer. E eu não entendia por que meu pai fez um tumor no pâncreas. Para que serve o pâncreas? A minha cabeça se transformou numa mandala assim, de interrogações. E nada, e nem ninguém trazia a resposta que eu precisava. Eu busquei médicos, eles diziam que uma parte era genética e outra parte poderia ser de fundo emocional, e que num último congresso já se admitia que 90% da formação dos tumores está em questões de ordem emocional mal resolvida, né? Tudo bem, até aí beleza, mas como é que eu evito isso? Como é que eu trato isso? Como é que a gente perdoa? Como é que a gente sai do medo? Como é que a gente... Nós não somos máquina. A parada não é apertar um botão e dizer não fique magoada, se ame. Isso a gente escuta, mas esse movimento lá dentro, o poder, eu encontrei mesmo foi com cristais. Bom, e como que aconteceu isso? A partir dessas interrogações que eu fui lançando nas minhas orações, né? Eu sempre gostei muito de rezar, eu sempre rezei muito. Então eu pedia muito a Deus que me ajudasse a nunca ter câncer e tudo mais. E até que um dia eu estava assistindo uma entrevista de um programa e assisti o lançamento de um livro que se chama O Equilíbrio da Energia Está no Salto do Tigre, de Virginia Cavalcante, uma jornalista cética que teve um contato com uma dimensão, né, de energia, e ela começou a ter contato com os cristais, com a canalização, com intuição, com energização. Essas palavras, para mim ela estava falando grego, mas a minha cabeça, mesmo não compreendendo nada do que ela estava dizendo, o meu coração pulava, o meu coração saltitava, como que me dando um sinal de que ali estava a resposta que eu tanto procurava e que eu tanto buscava. E é bonito porque na hora que você encaixa com a sua missão de vida, com aquele que é o seu projeto divino mesmo, você entende, eu parti e tomei a decisão, então eu vou fazer esse curso. E em 15 minutos o telefone tocou, era a minha cunhada, dizendo que haveria um curso de cristais, se eu não estava interessada em me inscrever, e era com a Virginia Cavalcante, e foi uma coincidência. Eu ter acabado de assistir a entrevista, eu ter acabado de me decidir,
15 minutos depois ela me telefonar. Eu falei que eu não tinha dinheiro para pagar, então ela disse que eu podia dar cheque pré-datado. Naquela época ainda existia cheque, hoje em dia isso é jurássico, né? Quase ninguém passa cheque. Mas naquela época eu podia dar lá um cheque pré-datado e eu fui fazer o curso. Enfim, eu fui. E comprei o livro e assisti a primeira aula. Eram 3 dias, esse curso foram 3 dias. Eu voltava para casa e aplicava tudo aquilo que foi ensinado e que eu vou passar nesse mini treinamento para vocês. Mas eu nunca podia imaginar que, por exemplo, eu já fazia terapia há 8 anos, eu consegui respostas com os cristais, utilizando eles corretamente. Eu tive respostas e resgate de emoções em 8 meses que eu não tive em 8 anos com terapia, né? E eu não tenho nada contra a terapia tradicional. Inclusive, eu até hoje sou amicíssima do meu terapeuta, que durante 8 anos, e nós já trocamos muitas ideias sobre os cristais, né? E a outra coisa foi uma gastrite que eu tinha, né? Eu testei o cristal nessa gastrite, que já me incomodava há um tempinho, e eu utilizei um cristal, um citrino ali na altura do estômago, que era o plexo solar, porque de verdade eu sabia o que eu não queria da minha vida, mas eu não sabia o que eu queria, eu não sabia em que consistia a minha felicidade, eu não sabia nada disso. Então, utilizando o citrino na altura do estômago, conforme eu aprendi na aula, em 40 dias essa gastrite ela foi para o espaço sem nenhuma medicação, e isso foram 2 pontos que me fez validar tudo aquilo que eu aprendi. E comecei a usar na minha vida. Eu tinha o meu trabalho como funcionária pública do IBGE, trabalhei durante muitos anos lá e sempre apliquei para mim. Comecei a utilizar os cristais e comecei a ter resgates e comecei a viver aquilo de uma maneira diferente. Depois eu comecei a aplicar isso para os meus filhos, aplicar em alguns amigos, e dessa forma eu certa vez fui questionada por que eu não passava isso adiante, já que isso era uma coisa que funcionava tão bem para mim e para minha família. E eu então resolvi, depois de muito resistir a isso, porque eu não queria ser taxada como curandeira, né? E cristal tem muito disso, né? A gente promove cura. Mas a partir disso eu falei, não, o mais importante é eu ajudar pessoas no resgate das suas emoções. Então eu tive muita resistência em passar isso adiante, mas não tive muito jeito, porque quando eu me aposentei do IBGE, eu decidi que eu queria continuar trabalhando e eu fui trabalhar com uma ferramenta digital e eu não queria fazer vídeo sobre o nicho que eu ia trabalhar para não queimar filme. Então eu falei, eu vou falar de alguma coisa que eu amo, que eu respeito, mas que não tem muito a ver com o que eu vou fazer de trabalho, para testar mesmo, né? E eu fiz um vídeo chamado O Início, né? Tá lá no canal do YouTube, ele é o primeiro vídeo, ele é o único que tá em pé, que não é errado, né? O normal é deitado. E eu falei de cristais. Quando eu falei dos cristais, eu tive 2.800 visualizações em menos de 24 horas, muitos comentários, pessoas perguntando se eu dava curso, pessoas perguntando se eu tinha livro, pessoas perguntando um monte de coisa. Eu não tinha livro, eu não tinha nada, e tudo que eu tinha era a minha vivência e o meu amor pelos cristais. Então eu me comprometi a fazer um vídeo por semana, partilhando a minha vivência, e assim eu comecei o meu trabalho com cristais, fazendo um vídeo por semana, entre aspas, ao acaso. E em 4 meses eu já tinha um livro, chama-se O Melhor é Possível. Eu tenho esse livro disponível aí até hoje. E tenho também um curso e tenho um consultório onde eu faço atendimentos. Tudo mudou e eu acabei não fazendo aquilo que eu pretendia, porque a minha missão de verdade era essa: trabalhar com cristais no resgate das emoções, quer dizer, passar adiante aquilo tudo que eu fiz em mim como laboratório durante 28 anos
e é por isso que eu acho que as pessoas têm um sucesso tão mais rápido do que o meu e resgates tão incríveis, como vocês vão ver algumas pessoas contando como é que foi a experiência delas com cristais. Olá, boa tarde. Meu nome é Alice, moro em Campo Grande, Rio de Janeiro, e sou aluna da Andréia Nunes, do primeiro curso Livre com Cristais. Eu conheci a Andréia pelo WhatsApp, através de uma mensagem que uma amiga me enviou falando a respeito dos cristais. Então resolvi experimentar, comecei a assistir os vídeos que ela nos oferece gratuitamente na mídia. E quando ela lançou esse Livre com Cristais, me inscrevi e não me arrependi. Posso contar para vocês que hoje minha vida tem muito mais sabor, mais alegria, mais equilíbrio, e mais saúde, porque nós alcançamos a nossa saúde através do nosso equilíbrio. E ela nos oferece tudo isso com os seus cristais. Além disso, nós temos também um grupo à parte no WhatsApp, intitulado Livre com Cristais, ao qual faz toda uma diferença na nossa vida e nos cursos que a gente vê por aí que eles nos oferecem, né? Ela nos dá total assistência, mesmo após você concluir o seu curso. Temos amigos que também nos ajudam através desta página do WhatsApp. E é isso aí que eu queria falar com vocês. Experimentem. Os cristais fazem toda uma diferença na nossa vida. Mas principalmente o Livre com Cristais. Andréia Nunes. Um beijo a todos e um bom dia. Basicamente, o que você precisa entender é que nós somos energia e que os cristais também são energia. Então, existe uma diferença que eu gostaria que vocês parassem para pensar nesse instante, que é o seguinte: por que que algum cristal é verde, outro é rosa, outro é vermelho, outro é laranja, outro é branco? Por que essa diversidade de cores no cristal, né? Eu vou pular a parte de que cristal funciona, porque a tecnologia já provou isso. Então eu acho assim contundente eu ficar explicando para vocês como eles são formados e a história do cristal e o quanto que ele de verdade funciona. Tem muito material na internet que vocês poderão aprofundar sobre isso. O importante é entender o seguinte: nós temos vibrações. Então nós temos pontos de entrada e saída de energia. Esses pontos de entrada e saída de energia recebem o nome de chakras. Esse é um nome que significa no sânscrito roda. Então, basicamente, nós temos rodas de energia no nosso campo energético. Então, a nossa primeira frequência vibratória é o chakra básico, a cor vermelha. Nesse chakra vermelho significa eu crio, eu faço a minha vida acontecer. É por ali que a gente cria uma vida. É nesse chakra localizado nos órgãos genitais que a gente tem a capacidade de criar, gerar, fazer acontecer, tomar decisões e fazer a escolha. Então, se você tem algum problema nessa área ou em algum órgão que está nesse chakra básico de cor vermelha, é aí que você vai trabalhar o resgate ou a cura, se for o caso, com pedras vermelhas. Também nesse momento não vou falar tipos de pedras e nomes de pedras, vou falar pedras da frequência do chakra. Chakra básico, cor vermelha, pedras vermelhas, significa eu crio, eu faço a minha vida acontecer.
Chakra umbilical ou sacro, cor laranja, pedras laranjas. Significa, eu me relaciono bem emocionalmente com as questões do meu cotidiano. Então, esse é uma vibração e uma frequência laranja que a gente trata estresse, relacionamento com pais, com filhos, com trabalho, com cotidiano. Todo esse movimento, tanto que se você, por exemplo, o intestino rim está nesse chakra, se você recebe um susto, de repente aparece um assaltante, é um assalto, você leva aquele susto e o seu intestino, você tem uma diarreia, né? Isso acontece. Então é a prova de que esse é o chakra que tem a ver com a sua relação com o cotidiano, mas é a sua emoção com aquilo que está fora de você. E a pedra é laranja. Chakra do plexo solar, amarelo, na altura do estômago, pedras amarelas. Então, eu utilizei o citrino, lembra da gastrite? Então, gastrite fica aqui, né, na altura do estômago. Então, eu coloquei um cristal aqui por 40 dias, cristal de cor amarela, que trabalhou a minha gastrite. Para minha surpresa, não só a minha gastrite, mas também aquela dúvida que eu tinha do que eu quero da vida, porque esse é o chakra do eu sei o que eu quero, é o chakra do sucesso, é o chakra do eu sou feliz, é o chakra da plenitude. E é o chakra também, por consequência, do eu ganho dinheiro, da prosperidade, então que é o plexo solar, né? Subindo, a gente vem para o chakra cardíaco, que é o chakra do amor, é onde fica o coração, que é o órgão mais importante que vai bombear energia para todos os nossos órgãos. Então, nesse chakra, a gente utiliza pedras rosas ou verdes. Rosas e ou verdes. Pela minha experiência, o rosa é mais ligado à autoestima, ao resgate da autoestima e à minha capacidade de me amar e logo amar o outro. O verde, mais relacionado ao controle das emoções. Então, se você é uma pessoa que fica muito chateada com o que falam, se você é uma pessoa que se ressente com muita facilidade, se você é uma pessoa que tem uma mágoa que você não dá conta de se livrar dessa mágoa, se você é uma pessoa que não consegue perdoar, a gente trabalha com verde. Então, o chakra cardíaco está relacionado às emoções e ao amor. Passando aqui, a gente vem para o azul na altura da garganta, ombros, braços e mãos. É a minha capacidade de dar e de receber. Algumas pessoas sabem muito dar, mas não sabem receber. Outras só querem receber e não sabem dar. Desequilíbrio. Então, o equilíbrio no dar e no receber. Com uma mão, eu dou. Com a outra, eu recebo. Comunicação, alívio da tensão. Então, pedras azuis. A cor aqui é um azul, mas é um azul mais claro. As pedras azuis, elas vão proporcionar o equilíbrio. Observa que o pescoço é o que te conecta com o corpo e a cabeça. Então, essa conexão da mente e do corpo, ela está aqui. Então, por isso, esse é o chakra do equilíbrio, né? Com os braços, a gente pode observar que essa é uma postura que o equilibrista anda numa linha, né? Então, esse aqui azul é o chakra laríngeo, pedras azuis. Significa, eu comunico, alivio a tensão. Passando para o chakra frontal, onde nós utilizamos um azul índigo, um azul mais intenso, né? Ou o violeta, que eu também, quando eu aprendi, eu usava violeta aqui e índigo aqui. Depois, com estudos e pesquisas, eu fui experimentando e hoje eu concordo que aqui é o azul mais claro e aqui um azul índigo. Para o intelecto e para o desenvolvimento da intuição. É aqui, pessoal, que você vai trabalhar a abertura do canal da intuição. Então, é aqui nesse chakra que a gente vai começar o trabalho de alinhamento energético com cristais. É pela abertura do canal da intuição que fica aqui, entre as sobrancelhas. Significa, eu compreendo, eu transcendo, eu me conecto, ok?
E aqui o topo da cabeça, que é o chakra coronário, né? A coroa, né? Chakra coronário, coroa. Então, aqui é branco, a cor ou violeta, e ele é o responsável pela minha conexão com Deus. No decorrer do treinamento das aulas, eu vou ensinar vocês a detectarem se o chakra está equilibrado ou não. E é incrível como que você percebe pela temperatura. Eu vou ensinar, esfregou a mão, colocou aqui, tá frio, tá morno, tá quente. Então, o que significa tudo isso? Hoje, o mais importante é vocês entenderem que o cristal é um instrumento muito poderoso, mas é preciso que você saiba utilizar. É importante saber que nós somos frequências de energia e que cada cor está ligada a uma emoção, que está ligada a um órgão do nosso corpo, a uma questão, e é preciso a gente entender isso para saber trabalhar. A importância do alinhamento como um todo. No início, existem cristais básicos, eu diria que vermelho, jaspe vermelho. Se você já quiser fazer um alinhamento agora, hoje, faça da seguinte forma: jaspe vermelho na altura do órgão genital, calcita laranja ou ágata laranja no umbigo, citrino, topázio ou calcita mel na altura do plexo solar, pode ser a pirita também. Para equilibrar, eu gosto mais do citrino. E aqui, quartzo rosa, quartzo verde, quartzo azul. Aqui você pode colocar uma sodalita ou um lápis lazuli. E aqui você pode colocar uma ametista, né? Fazendo isso por 5 ou 10 minutos, você vai alinhar o seu campo energético com os cristais e fazendo o alinhamento dos chakras. Utilizando esse método, as pessoas começaram a aplicar e, ao aplicar, começaram a ter resultados. Esses resultados e transformações trouxeram depoimento. Olá, meu nome é Tânia. Eu sou funcionária pública aposentada e tenho 60 anos. Através da internet, vendo os vídeos do canal da Andreia, porque eu tenho transtorno de ansiedade e há 6 anos eu faço tratamento com a psiquiatra e com a psicóloga. Mas eu não estava me adaptando bem com a medicação. Então foram 6 anos de tentativas e erros, eu já estava a ponto de desistir. Eu comecei a experimentar os cristais que eu já usava. E hoje a minha psiquiatra já me liberou da metade da medicação que eu tomava. Hoje eu só tomo 2 comprimidos, um de manhã e um à noite. E a minha terapeuta também diz que logo é possível que eu tenha alta. Então, realmente os cristais estão fazendo uma mudança extraordinária na minha vida. E eu recomendo a todas as pessoas, não só as que têm ansiedade, mas qualquer situação que você esteja vivendo, se você não está bem com a sua vida, conheça os cristais. Eles com certeza vão te ajudar e muito.